Olá pessoal, aqui é o Leonardo e vamos ao nosso vídeo dessa semana, no qual eu vou falar a respeito de um tópico que, bom, me interessa um bocado, que é a questão de leitura. Vocês podem ver, eu sempre deixo livros ao meu redor. É um... Hoje começou como um hábito, mas hoje é parte, eu diria, meio que de mim como um todo, a questão da leitura. E é algo que chama atenção pelo seguinte motivo. Algo que transforma qualquer um, pois, de uma certa forma, tem aquela expressão, né, que os livros são talvez uma das formas, não apenas de você se imortalizar a escrita deles, mas também de dialogar com as maiores e melhores mentes que a humanidade já teve, né? E de fato, você consegue ver isso quando você pega um livro, alguns dos livros clássicos, por exemplo, lê qualquer um deles, enriquece tanto uma pessoa, não importa exatamente quem seja. A releitura deles, mais ainda, pois são níveis, são livros que têm níveis de complexidade que demandam uma releitura ao longo da sua vida para que você possa reinterpretar aquilo, pois a cada vez que você lê, quando você tem uma visão de mundo diferente, mais daquilo você pode extrair. E mais insights vêm naturalmente, né? E a leitura como hábito, como forma de estudo contínuo, eu colocaria, é essencial para o desenvolvimento humano, desenvolvimento intelectual de qualquer pessoa. No sentido de que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, qualquer dado tópico, mais tudo fica claro por consequência natural. É parte do desenvolvimento do senso intuitivo, né? Pois, é claro, tem pessoas que vão poder afirmar que tem uma memória perfeita, que a leitura, que ela consegue se lembrar de todas as coisas, mas eu diria que a pessoa comum não vai ter esse privilégio. Mas não é nem sequer necessário, você não vai conseguir se lembrar de tudo. E eu não acredito nem que seja, vou dizer que não seria interessante, não seria útil, mas o valor real do consumo de conhecimento como um todo é o desenvolvimento do senso intuitivo que isso traz naturalmente àquele que o faz. Por exemplo, quanto mais você lê sobre determinado tópico, mais aquilo fica enraizado em você de uma certa forma. É a vivência daquilo, né? Se você une isso com prática, você tende a desenvolver esse senso intuitivo sobre qualquer da coisa. E quando você, às vezes, lê sobre uma coisa e se depara com uma situação real, a conexão que você obtém é muito mais rápida, a associação é natural. Ou seja, um estudo prévio sobre uma coisa que às vezes você, mesmo que você nunca tenha entrado em contato, te dá um senso de maior naturalidade, mais segurança para se situar em qualquer coisa. E fora que te torna ser eclético na busca do conhecimento, não seu. Não vou dizer assim que é questão de especialidade, né? Isso é uma outra discussão, mas você ter bons conhecimentos gerais, você consumir todo tipo de conteúdo te enriquece em um nível que é difícil de mensurar, na verdade, porque tudo fica muito intuitivo como consequência natural. Se você, vou dar um exemplo claro, se você lê 10 livros sobre um tópico, chance é que você já basicamente está acima de 95% das pessoas naquele conhecimento particular. Tipo, se você lê de verdade, você pegar os melhores, bem classificados livros daquele determinado tópico. Isso em qualquer área. Se você aumentar isso para 20, 30, talvez, que é algo que uma pessoa pode fazer em um ano se ela tiver o hábito regular de leitura, você só exponencia isso. Se você for mais a fundo e realmente estudar uma coisa, é basicamente o caminho de você se especializar em qualquer área. É claro que ainda tem questão de graduação, mas isso é um outro tópico. Eu me refiro aqui à questão de conhecimento sobre você ter uma noção para saber conversar e interpretar e às vezes até mesmo aplicar aquilo em um certo nível. Como porque de fato se torna uma habilidade. E à medida que você aplica aquilo, se desenvolve cada vez mais. E esse que eu diria que é o valor principal da leitura, esse senso intuitivo que vem exatamente dessa absorção contínua de conhecimento, ou seja, esse aprofundamento que você faz. E tem um outro aspecto também, que às vezes tem uma coisa curiosa. Quando você pega um livro do mesmo tópico, por exemplo, um que eu venho estudando recentemente, comunicação. Se você pega, sei lá, um livro do Dale Carnegie, ou vamos ver um livro Como o Corpo Fala, esse de leitura corporal, que você associa as coisas, você começa a prestar atenção nos detalhes, você vê que as coisas meio que se interconectam. Se você pega outros autores que exploram o mesmo tópico, a mesma coisa, e você vê que os diferentes pontos de vista chegam a conclusões similares. E dá para se extrair muito disso através da comparação real da coisa. Você de fato pode sentar e comparar. Se você tiver o hábito ainda de tomar notas do que você escreve, não rabiscar o livro. Isso é uma coisa que eu particularmente não gosto de fazer porque eu tenho o hábito de preservar os livros que eu compro. Mas de ter uma anotação, um registro pelo menos, ou que seja um resumo sobre o que você leu, para pelo menos você extrair o máximo possível, ajuda consideravelmente. Especialmente quando você fala de coisas que são
altamente aplicáveis no dia a dia. Como comunicação, que tem técnicas, né? Tem um bocado de coisa que você vê que pessoas que se comunicam muito bem fazem de forma intuitiva, às vezes até mesmo inconsciente, mas que poderiam ser muito bem cair como uma aplicação técnica mesmo da coisa, pois de fato o é. Então, pensando sobre isso, essa questão da leitura ela vai para todos os campos imagináveis. Então, assim, se você pega, sei lá, eu sou quase engenheiro mecânico, vou me formar nesse ano. Se você pega um tópico de engenharia e você começa a destrinchar ele, pega uma especialidade qualquer, você lê 10 livros sobre aquilo, você vai ter uma noção que conceitual ao menos sobre uma coisa muito interessante. Talvez não prática, porque dependendo do que você fala ou faz, depende, né? Tem coisas que de fato demandam experiência, mas o conceitual se torna necessário. E você criando essa base conceitual de um tipo de conhecimento de uma área de estudo, de uma área profissional, como todo mundo colocar assim, você acelera o seu desenvolvimento. Isso com qualquer da coisa. Observe isso, sei lá, com uma língua, por exemplo. Você começa a estudar inglês, você começa a ler livros em inglês, que acelera tremendamente o seu aprendizado, você ganha fluência de forma muito mais rápida, através, claro, da escuta natural, mas quando você, de fato, começa a ler as coisas, quando você realmente faz o exercício físico de ir e absorver, e eu colocaria também o de escrever junto, associado, é quando você tem uma virada de chave, que o escrever é meio que uma forma intelectual de organizar seus pensamentos, que é muito pouco explorada e que é muito valiosa no sentido de quando você precisa transcrever uma coisa, fazer não um resumo, mas colocar nas suas palavras algo que você acabou de visualizar, algo que você acabou de aprender, entre aspas, só absorver o conhecimento, é quando você de fato aprende aquilo. Então, eu colocaria assim que o aprendizado cai nesse sentido, mas e a leitura sendo parte desse processo é a absorção inicial. Claro que não é só a leitura. Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas, né? Você pode ver um vídeo do YouTube e aprender de forma igual. Só pegar um caderno de escrever, né? Ou ouvir, para quem é mais tem senso auditivo melhor, no sentido de absorver melhor ouvindo. É muito pessoal, individual essa coisa toda, né? Não dá pra colocar uma regra aqui. Mas eu acho que nessa direção que. E tem a questão do poder do hábito como um todo, né? Quando você tem o hábito constante de estar sempre consumindo conhecimento, aquilo te. É como eu falei, ele te enriquece em um nível, te transforma, que é difícil de verdade mensurar isso, pois você não percebe, mas as pessoas ao redor percebem você, o seu vocabulário muda, a sua forma às vezes de ser muda, às vezes uma coisa, uma técnica que você aprende em um local qualquer, você começa a aplicar às vezes aquilo de forma micro-intuitiva. As ideias vêm de forma natural também, porque você acaba tendo mais associações devido ao consumo, às vezes até em excesso de informação. É claro que não em excesso, tudo nos extremos faz mal, mas tudo vem de forma mais natural. E tem a questão das conexões neurais também, né? Que isso é uma coisa interessante de se pensar. Não vou dizer que eu domino os termos técnicos, mas o aprendizado funciona basicamente assim. Quanto mais você associa uma memória, quanto mais você utiliza aquela conexão neural, que basicamente é a memória em si, mais reforçada ela fica de mais fácil acesso. Ou seja, quanto mais você utiliza um certo tipo de conhecimento que você aprendeu, ou gravou, ou memorizou, entre aspas, que a gente não. Mais fácil fica o acesso àquilo, mais automático fica aquilo. É basicamente uma automatização, se você for pensar, porque o consumo de energia para acessar aquilo fica menor, teoricamente. Na prática também. É como você dirigir um carro, por exemplo. Quanto mais experiência você tem, menos atenção você precisa dar aos detalhes, porque você já dominou o processo de forma intuitiva de toda a coisa toda. Então você consegue usar a energia nas outras coisas. Você consegue, às vezes, conversar, coisa que quando você acaba de tirar uma carteira não é exatamente possível, mas depois de alguns anos, sim. E isso serve para qualquer coisa. Quanto mais você usa, melhor você se lembra. E criando essas conexões, e isso que a leitura que ela cria essas conexões sobre todo tipo de coisa. E quanto mais conhecimento você consome, mais você cria essas conexões de forma meio que universal. Você expande realmente sua área de visão. Você cria uma visão holística sobre quase toda a coisa. Se você for eclético, é claro, na leitura. Isso faz com que você fique uma pessoa mais interessante, você fica mais inteligente como consequência natural. Pois imagine, você ser capaz de conversar sobre qualquer dada coisa, saber ter um arcabouço intelectual verdadeiro e não simplesmente estar perdido em tudo, sabe? Eu não digo sobre esses conhecimentos gerais ou sobre falar bem sobre história, filosofia. Não, é sobre você saber, às vezes, o mínimo possível para você poder
parecer interessante ser interessante de verdade, porque todo mundo vai ter o seu tópico de interesse, aquilo que em particular lhe chama atenção. A questão é que quando você domina coisas bastante além daquilo, tudo fica muito natural, tudo fica muito uma compreensão muito mais fácil, porque os exemplos que você tem não ficam isolados na sua área de atuação, você não fica com os jargões próprios seus do que você trabalha, basicamente. Que é o que a gente acaba gastando só que a maior parte do tempo, né? Ou o conteúdo que você consome, entre aspas, aqui. Ou seja, é realmente o enriquecer, um crescimento intelectual que vem como consequência natural disso, né? E eu colocaria que esse que é o valor da leitura, esse enriquecimento constante intelectual que uma pessoa pode e obtém se ela tem isso, se ela tem como hábito o consumo de informação como algo consistente na vida dela, né? Que a leitura acaba sendo isso. Aí, um exemplo clássico é a questão de você pode pegar realmente qualquer dado tópico. Tem um desafio que uma vez eu vi que eu achei muito interessante, que acho que foi aquele David B. Patrick. Ele falou assim que se você pegasse 25 livros sobre 4 tópicos assim, essenciais, e você pegasse os melhores livros na Amazon, se você os lesse, como o quanto você poderia se transformar, né? E isso é muito interessante, porque de fato isso acontece. Eu fiz isso com algumas coisas, e à medida que você lê o bastante sobre uma coisa, você vê que o seu paradigma como um todo muda, tudo meio que se transforma, a chave vira, entre aspas. E o que era difícil se torna fácil, porque agora você tem o conhecimento, você tem a habilidade. Às vezes o que você pode pecar é na aplicação, mas a aplicação com experiência e a prática consistente você supera. Mas tendo a fundação adequada, eu acho que qualquer coisa pode ser construída. E isso que a leitura colocaria nos dá, né? Uma fundação para sempre construir algo melhor. Nós mesmos nesse processo. E é por isso que realmente eu gosto muito de ler, porque é uma coisa que eu vejo que mudou minha vida e muda. Pois quanto mais conteúdo, quanto mais informação você tem, tudo fica mais fácil por consequência natural. Os desafios não deixam de existir, naturalmente. Sempre tem a dificuldade. Se você também, eu mesmo não me lembro de tudo que eu leio, não tem nem como, né? Eu gostaria de ter essa memória perfeita. Talvez um dia eu possa até desenvolver usando alguma técnica, não sei, algo de mnemônicos, ou talvez de algo consistentemente aplicável. Mas no momento, o que eu obtenho já é bom bastante para eu poder ficar satisfeito com isso. É claro que isso não me impede de melhorar, e eu vou melhorar isso. No entanto, os resultados são incríveis por si só, e eles se revelam, né, no meu dia a dia. E é isso que me deixa muito feliz com essa coisa toda. Bom, essa é a reflexão que eu deixo aqui hoje sobre essa questão de leitura. Eu agradeço a quem assistiu até o momento e, bom, deixe seu like, comentário se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo na próxima semana. Muito obrigado.